Fala pessoal, tudo bem? Retomando aqui então os nossos estudos, hoje nós vamos falar alguns conceitos sobre funções químicas, né? O que seria uma função química? Então, dentro da química, alguns compostos eles são agrupados em determinadas classes por possuírem propriedades semelhantes, propriedades essas que são relacionadas tanto com as propriedades essas que podem ser relacionadas tanto com as propriedades físicas ou com as propriedades reacionais desses compostos. Então, como nós conhecemos, por exemplo, os ácidos, mesmo não conseguindo, por exemplo, definir muito bem, assim, de cabeça, né, alguns de nós, mesmo não conseguindo definir muito bem o que é um ácido, a gente tem noção que não existe simplesmente um tipo de ácido nesse planeta em que a gente vivencia. Assim como, por exemplo, um sal. A gente tem a noção que o sal ele não é exclusivamente o sal de cozinha que a gente consome. Existem outros sais, por exemplo, nós dizemos sal de fruta, por exemplo. Então também é um conceito que dá para exemplificar o que seria uma função química, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas funções químicas hoje, tudo bem? Então vamos lá. Bem, o termo ácido, por exemplo, como esse que nós estávamos falando, ele é um termo muito antigo. Ele deriva desde a época dos alquimistas e um dos grandes alquimistas que estudaram, por exemplo, os ácidos foi Paracelso. Paracelso tinha uma concepção muito clara do que seria um ácido e assim como qualquer outro alquimista, ele também estudou tentando construir, por exemplo, líquidos que davam a vida eterna e também transformar metais, por exemplo, em ouro, mas ele tinha uma concepção muito clara, por exemplo, que um ácido ele conseguiria reagir com alguma coisa, alguma essência, algo meio que fantasioso ou místico, porque tá aí o ponto da alquimia, e aí gerar, por exemplo, um sal, que é uma substância sólida que eles encontravam na época. É, alguns de nós têm, por exemplo, a lembrança de um ácido quando vem à cabeça a lembrança, por exemplo, de algo dessa forma, algo corrosivo, algo que vai consumir, machucar de uma certa forma, né? Mas nem todos os ácidos têm esse efeito corrosivo tão expressivo. Então vamos caminhar dentro de alguns conceitos aí. Um contexto mais próximo, por exemplo, é o teu suco gástrico. O teu organismo produz um ácido que de uma certa forma é bem forte, mas por que ele produz esse ácido? As mucosas interiores aí do teu estômago conseguem produzir um suco gástrico que é ácido. Por que eles fazem isso? Bem, primeiro para ajudar na digestão dos alimentos, né? Segundo, para conseguir ativar algumas enzimas que vão agir na digestão desses alimentos devido ao ambiente mais ácido, né, estar mais ácido, e também para conseguir matar algumas bactérias indesejadas. Mas quando esse ácido ele sobressai dentro do teu estômago devido a, por exemplo, uma rotina muito excessiva de alimento ou uma fome muito exagerada, certo? Ou um dia que você saiu, deu uma volta com seus amigos, voltou em casa e se matou de comer, o que acontece pode ser uma azia, uma má digestão ou um refluxo. Então, há um excesso de ácido dentro do teu estômago, causando esses sintomas, dizemos assim, né? E geralmente como nós combatemos esses ácidos, essa azia? Nós, por exemplo, quando estamos nesse estado aqui, nós tomamos um sal de fruta, né? Então tomamos uma substância. Bom, desculpa pelo barulho, mas vamos lá. Então, quando você está com uma azia muito excessiva, uma má digestão, você toma um sal de fruta. Algo que vai conseguir trazer um conforto ou algo que vai, por exemplo, reagir com o ácido que está dentro do teu organismo e conseguir estabilizar tudo aquilo que está acontecendo para que você tenha um certo alívio, né? Consiga passar esse mal-estar. Se a gente pode ver, por exemplo, aqui nos rótulos perdão, aqui nos rótulos que estão representados, geralmente nós temos sais, ó, um bicarbonato de sódio, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que significa esses conceitos aí ao longo dessa aula, tudo bem? Só uma introduçãozinha para a gente conseguir ambientar um pouco e
começar a discussão um pouco mais profunda. Bom, nós vamos passar por 3 teorias aqui para tentar identificar basicamente ácidos e bases, tá? E o interessante é que você tem que perceber que essas teorias, elas não vêm para derrubar uma ou outra, elas sim vêm para complementar de uma certa forma uma e outra, certo? A cada teoria que surgiu nova sobre ácido e base, que não são só essas, vem para dar uma abrangência maior a essa definição que nós tentamos conhecer ao longo de diversos anos. Bom, a primeira que nós vamos trabalhar aqui, o que eu vou voltar a discutir com vocês, é uma que talvez vocês tenham trabalhado já no ensino médio de vocês, que é a teoria de ácido base de Arrhenius. Bom, Arrhenius foi um químico sueco que em 1903 recebeu um prêmio Nobel por essa sua teoria, né? Não basicamente a teoria ácido-base, mas a teoria que deu suporte para conseguir criar essa ideia de ácido e base, né? Então, em 1903 ele recebeu esse prêmio Nobel em reconhecimento dos serviços extraordinários concedidos ao avanço da química pela sua teoria eletrolítica da dissociação. Logo mais a gente vai entender um pouquinho o que significa isso. Mas além disso, ele trabalhou também em algumas áreas da físico-química, como por exemplo, estudando algumas velocidades de reações, e ele conseguiu achar uma relação que essas velocidades, ele conseguiu achar uma relação com a temperatura dessas velocidades de reação. O que é interessante também de Arrhenius é que ele ganhou 2 prêmios, e esses 2 prêmios são dados a pessoas que desenvolveram, como é que eu posso dizer? Pessoas que contribuíram com estudos que vão servir de bases fundamentais para o avanço da ciência como um todo, certo? E o que é interessante é que ele foi o primeiro a receber esse prêmio Willard Gibbs em 1911. Bem, vamos lá. Arrhenius trabalhou muito tempo com a ideia de soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Então, já se conhecia que, por exemplo, compostos iônicos como os sais, eles, quando colocados em água, eles se dissolviam, né? E ao se dissolver em água e você passar uma corrente elétrica nesse sistema, esse sistema conduzia uma corrente elétrica. Então, aqui, como esse exemplo aqui mostra pra gente, se eu tenho uma lâmpada acoplada a esse sistema conseguia acender uma lâmpada. Isso seria um sistema eletrolítico, uma solução eletrolítica. Mas compostos, por exemplo, moleculares, como por exemplo o açúcar aqui, quando colocados em água, eles não conseguiam conduzir corrente elétrica. Entretanto, outros compostos moleculares, como por exemplo o cloreto de hidrogênio, o HCl, quando dissolvido em água, ele conseguia conduzir corrente elétrica. Então isso, de um certo ponto, foi um questionamento muito forte na mente de Arrhenius para tentar entender o que acontecia com esses compostos moleculares e o que fazia com que eles conseguiam conduzir corrente elétrica, diferente de compostos iônicos, certo? Bom, para que a gente possa conseguir entender um pouquinho essa estratégia que Arrhenius usou, ou a ideia de Arrhenius aí, para tentar elucidar essa questão que surgiu através de seus experimentos aí, vamos lembrar de alguns conceitos, tá? Primeiro deles, o que é uma dissolução? O que é fazer uma dissolução? Então, uma dissolução seria você conseguir dissolver um composto em outro composto, certo? Mas para que isso aconteça, o que tem que ser levado em consideração? Porque o que faz com que um composto consiga se dissolver em outro composto? Bom, a principal questão aqui é a polaridade molecular. Se vocês conseguirem lembrar desse conceito, nós estudamos em algumas aulas anteriores. Então, por exemplo, a água, certo? Devido à sua estrutura, ela tem um átomo muito eletronegativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio, ele meio que desloca a nuvem eletrônica para cima dele aqui, causando um polo mais concentrado aqui de cargas negativas ao entorno do oxigênio, e ao entorno aqui dos hidrogênios se compõe a molécula da água, tornando um polo um pouco mais positivo, deficiente de elétrons. Isso causa para a molécula da água, né, o que nós chamamos de polaridade. Então, é uma molécula que tem
dois polos bem definidos aí. Então, para que um composto consiga dissolver outro composto, basicamente, ou para que um composto consiga interagir com outro composto fazendo uma dissolução, basicamente o que nós temos que levar em consideração é a polaridade molecular. E uma frase muito famosa que vocês escutam ao longo do ensino médio é: semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que composto polar vai conseguir interagir com composto polar, e composto apolar vai conseguir interagir com composto apolar. Aquele exemplo, né, bem clássico: água e óleo não conseguem se misturar porque um é um composto apolar e o outro é um composto polar. Beleza? Bem, só que aí também, né, para levar em consideração a dissolução, o que a gente tem que pensar em fator aí de energia? A gente tem que pensar o seguinte: tem que pensar que quando eu tenho um sistema, deixa eu só mudar a cor da tinta da caneta aqui, para a gente poder variar, por exemplo, aqui do lado, tá? Se eu tiver um sistema, por exemplo, só para que a gente consiga exemplificar, com algumas moléculas de água, então eu vou colocar as moléculas de água como se fossem bolas, tá? Só para ficar mais fácil, mais rápido. Aqui. Então imagina que eu tenho um sisteminha aqui que tem moléculas de água. O que eu tenho que levar em consideração? E nesse sistema que tem moléculas de água, eu vou colocar algo aqui, por exemplo, para dissolver. Imagina que você vai, sei lá, fazer um suco, ou tem um leite, você vai colocar um Toddy, um açúcar, alguma coisa desse tipo, tá? Ou água, simplesmente água e sal. Qual é a ideia básica aqui? O que nós temos que pensar em relação em aspecto qualitativo de energia? Temos que pensar o seguinte: temos que pensar que existem interações entre as moléculas de água. Nesse caso, as moléculas de água são aqueles que têm a capacidade de dissolver. Então, nós chamamos a molécula de água de solvente. E aquele que vai ser dissolvido, aquele que eu vou colocar para ser misturado, nós chamamos de soluto. Então, existe uma interação entre as moléculas de água, certo? Não é uma ligação química, é uma interação que deixa com que essas moléculas fiquem um pouco mais próximas uma das outras. Então, essa interação de molécula de água com molécula de água, ela tem que ser rompida. Então, vai haver uma energia aqui relacionada a esse processo. E você tem que pensar também que a molécula de soluto, então pensa que você vai colocar uma colher de sal em um copo de água. Se você observar o copo de água, existem as interações entre as moléculas de água. Essas interações solvente-solvente, elas têm que ser rompidas. Existem também as interações que estão na colher de sal, entre os cristais de sal, que seriam as interações do tipo soluto-soluto. Essas interações também têm que ser rompidas, certo? Só que no meio disso tudo, quando você misturar os dois componentes aí, e interação solvente-solvente se romper, interação soluto-soluto se romper, haverá formação de uma nova interação, que é a interação soluto-solvente. Se tudo isso for favorável energeticamente, isso vai acontecer de uma forma espontânea. Se isso não for favorável energeticamente, isso não vai acontecer de uma forma espontânea. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, seguindo o nosso raciocínio então. Bem, inicialmente, então, imagina uma solução aí de álcool, né? Agora está bem famoso, por exemplo, o álcool 70. Então, como nós estávamos dizendo, haverá interação entre as moléculas de álcool, certo? Aqui haverá interação entre as moléculas de álcool do tipo ponte de hidrogênio, né? Interação de hidrogênio, e aqui haverá interação do tipo dipolo induzido entre as partes aqui do carbono, né? Discutimos isso em aulas anteriores aí, mas de uma forma bem superficial, tá? Então não fique preocupado com isso, só entenda que haverá aqui interações entre essas moléculas. E também haverá interações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, como foi dito anteriormente, para que a mistura aconteça, as interações que vão acontecer entre as moléculas de água e as moléculas de etanol para compor o álcool 70, elas são mais favoráveis energeticamente do que as interações aí do soluto ou do solvente sozinhos. Tudo bem? Bom, seguindo o raciocínio, o que seria então uma dissociação? Certo? A dissociação, um caso, como nós já discutimos, né? Desculpa, nós já discutimos o que seria a dissociação, que seria o ato de dissolver alguma coisa,
Mas a dissociação, ela tem um caso específico, que seria uma dissolução... Perdão. Antes, aqui, nós discutimos o termo dissolução. E aqui nós estamos discutindo o termo dissociação. Isso, só para ficar bem claro. Tudo bem? Desculpe, fiz uma confusão aí. Rapidinho, voltando aqui agora. Bom, o que seria uma dissociação? Uma dissociação é uma dissolução acompanhada da separação de íons, tá? Então, seria uma dissolução que vai me permitir a separação ou a formação de íons. Nós discutimos isso um pouquinho na aula em que nós trabalhamos sólidos iônicos. Os sólidos iônicos, por exemplo, eles fazem a chamada dissociação iônica. Quando você coloca então um cristal, por exemplo, de NaCl em água, a água tem a capacidade de solvatar o íon e agir como se fosse aí um cabo de guerra, né, entre as interações aí de íon com o cristal e a interação do íon com a água. Nesse caso, a água vence e consegue romper a estrutura, liberando aí, né, os dois íons inicialmente que já existiam formando o cristal. Tudo bem? Então, uma dissociação iônica ocorre para compostos que são formados aí por íons, por cátions e ânions, como, por exemplo, os sólidos iônicos ou alguns sais que nós conhecemos, certo? Agora, a ionização é a capacidade que algumas moléculas têm de reagir com a água, por exemplo, e aí liberar íons, formar alguns íons. E essa é a grande questão da primeira teoria que nós estamos trabalhando, da teoria de Arrhenius. Então, as moléculas de cloreto de hidrogênio ou de HCl, mais conhecido por alguns como ácido clorídrico, tudo bem? Quando elas estão no estado gasoso, sozinhas, elas não conseguem formar íons, mas quando elas são colocadas em contato com a água, ao reagir com a água, elas assim reagem liberando e formando íons. Então, por isso que algumas substâncias moleculares conseguem conduzir corrente elétrica. E daí vem a primeira teoria de Arrhenius para ácido e base, né? Que é baseada nesses processos de dissociação iônica e ionização. Então, processos que são responsáveis aí pela liberação de íons, liberação e formação de alguns íons. No processo de ionização, nós também temos a água agindo aí, certo? Para capturar o íon aí de uma determinada molécula. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Bem, então o que seria, né, um ácido de Arrhenius e uma base de Arrhenius? Bem, basicamente, para Arrhenius, um composto ácido e um composto básico são compostos que, quando colocados em água, eles vão liberar para o ácido o íon H+, e para a base o íon OH-. Então é a definição, de uma certa forma, mais básica que a gente tem de um composto ácido-base. Então, um ácido de Arrhenius é aquele composto que libera, quando colocado em água, certo, o íon H+. Então, ao reagir com a água, ele libera o íon H+. E uma base de Arrhenius é um composto que, quando colocado em água, ele libera o íon OH-. Tudo bem? Tranquilo até agora? Por exemplo, o ácido que nós temos no estômago, o HCl, quando colocado em água, ele libera o íon H+, e o íon Cl-. Ambos esses íons estão na forma aquosa, envolvidos pela molécula de água. E a molécula aqui do ácido no estado líquido. Tudo bem? O mesmo vale aqui também para uma base de Arrhenius.
Então, uma base de arrênios é qualquer composto, né, que libera o íon OH-, como por exemplo a soda cáustica, que nós temos no nosso dia a dia comum, que é o hidróxido de sódio. Quando colocado em água, ele libera aí também o íon Na+ e o íon OH-. Todos esses íons aí na sua forma aquosa, né, solvatados por água. Então, basicamente, um ácido de arrênio, só reforçando a ideia, é um composto que libera o íon H+, e uma base de arrênios é um composto que libera o íon H+, ambos quando colocados para reagir com a molécula de água. Tudo bem? Bem, os íons H+, que eles são produzidos pelos ácidos, eles são muito reativos, então geralmente eles não existem isolados na forma de água, como o H+, tá? E geralmente eles são representados com a forma de um íon hidrônio. Então, como naquele exemplo que foi feito anteriormente, o HCl, quando colocado para reagir com a água, ou quando colocado na presença de água, ele vai liberar o íon hidrônio, que é o íon H3O+. Então, em algumas representações, você encontra o íon H3O+. Uma maneira mais simplificada é uma maneira de se escrever somente o íon H+. Tá? Mas como ele não é muito estável, alguns autores preferem escrever ele na forma do íon hidrônio, que é o íon H3O+. Tudo bem? Então, qualquer molécula que você tiver que representar, você pode colocar essas duas formas, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, um segundo ácido aí, que seria o ácido sulfúrico, H2SO4. Ao representar a sua ionização em água, você escreveria o íon hidrônio, H3O+, aquoso, tudo bem, porque ele também está, mas a parte ali que ficou faltando, o HSO4-. Perceba que esse segundo exemplo que eu coloquei, ele é um ácido que ele contém aí em sua estrutura mais de um íon H+ para ser liberado. Tudo bem? Então isso aqui vai acontecer em duas etapas até que ele consiga ficar totalmente desprotonado. É o termo que nós usamos. Tranquilo? Então, um ácido de arrênios é um ácido que vai liberar o íon H+ quando reagir em água. Uma base de arrênios é um ácido que vai, uma base de arrênios é um composto que vai liberar o íon OH- quando reagir em água. Até aqui nós estamos aí tomando um cuidado e uma delicadeza também como representar essas equações tanto de dissociação quanto de ionização. Tá? Bem, algumas propriedades gerais de alguns ácidos, né? Os ácidos, quando eles estão presentes nos alimentos, como por exemplo em algumas frutas cítricas, eles vão geralmente nos transmitir o sabor azedo. Mas dentro de um laboratório, jamais você deve tentar provar o gosto de um ácido para confirmar se ele tem o mesmo gosto, por exemplo, de uma fruta, certo? Então, uma propriedade característica de um ácido, quando presente nos alimentos, é dar esse gosto um pouco mais azedo. Os ácidos, eles vão ser reativos com metais, então eles vão reagir com alumínio, com ferro, por exemplo, tudo bem? Eles também são corrosivos, eles reagem aí com mármore, com fermento químico, com giz, com calcário, por exemplo. Eles vão mudar a cor de alguns corantes vegetais e eles vão reagir com as bases, formando alguns sais iônicos, tá? Aquela mesma ideia lá que veio da alquimia, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Aqui então tem uma tabela mostrando alguns ácidos que são mais comuns no cotidiano, tudo bem? Esses ácidos, todos esses ácidos aqui estão classificados como os chamados ácidos inorgânicos. Vocês também verão alguns ácidos orgânicos. Na verdade, aqui nós temos um único ácido orgânico, que ele é um ácido mais comum, que é o ácido acético, que é um ácido um pouco mais fraco, que ele é utilizado aí como um tempero, ele está presente no vinagre, tudo bem? Então, ele é um ácido que tem a sua origem diferente, por exemplo, desses outros ácidos aqui. Nós temos aí também ácido nítrico, HNO3, que é utilizado, por exemplo, para a formação de alguns explosivos, ácido sulfúrico, que é utilizado em bateria de carro, está aqui a sua
fórmula. Esses dois ácidos são dois ácidos muito fortes, tudo bem? Além do ácido clorídrico, que é o ácido presente aí no nosso suco gástrico, também é um ácido muito forte. Nós temos um ácido fosfórico, que é um ácido um pouquinho mais moderado, tá? Não tem um caráter corrosivo, uma ação tão grande quanto outros ácidos, por isso ele também pode ser utilizado na preservação de alguns alimentos. Ácido fluorídrico, HF, é um ácido fraco, geralmente ele é utilizado para gravação em vidro, ele é um ácido que consegue corroer o vidro. Nós temos também o ácido carbônico, que pode ser colocado em algumas bebidas carbonatadas, como por exemplo água com gás, refrigerantes. E temos o ácido bórico, que é utilizado em alguns colírios ou alguma solução para conseguir limpar os olhos, por exemplo, devido a alguma conjuntivite ou coisa desse tipo. Tá? As bases, algumas propriedades gerais. As bases, o nome mais comum, certo, é de álcalis. Tudo bem? Aqui me desculpe, duplicou os S, mas o nome mais comum é de alcalino. Tudo bem? Esse termo base, ele vem de uma definição da alquimia, como eu estava dizendo um pouco mais atrás, que já se sabia que uma reação de um ácido com algum composto gerava um sal. Só que então a gente devia pensar o seguinte: os sais que se conheciam na época eram compostos estruturados sólidos. E os ácidos geralmente eram compostos líquidos ou estavam misturados com água. Então os alquimistas pensavam assim, como que a reação de, por exemplo, a reação de um ácido que é líquido consegue formar um produto sólido. E essas reações geralmente aconteciam, por exemplo, em ambientes abertos, assim, com, por exemplo, ácidos com um pouco de gordura, sabe? Coisas desse tipo. Então pensava-se que o ácido precisava de alguma coisa que era uma base estrutural para conseguir formar o sólido. Por isso que a gente usa esse termo base. Esse termo é um termo um pouco mais recente, tudo bem? Mas ele deriva dessa origem aí que eu falei. Então, geralmente, as bases, quando elas estão nos alimentos, elas vão ter um sabor amargo, um sabor um pouco mais adstringente, sabe? Geralmente caqui verde, banana verde, aquele sabor que aprende a garganta. Algumas soluções básicas, elas dão uma sensação de escorregadia. As bases também alteram a coloração, certo, de alguns vegetais, e elas reagem com ácidos através de uma reação chamada reação de neutralização para formar alguns sais aí. Mas o sal não é o produto principal dessa reação. O produto principal dessa reação é a neutralização da característica ácida, da característica básica. O sal é uma consequência. Então, as bases reagem com os ácidos através de uma reação de neutralização. Tudo bem? Aqui algumas bases mais comuns, tá? Bom, olha só, nós temos hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, é uma base muito forte. Nós temos hidróxido de potássio, que é a chamada potassa cáustica, que é utilizado geralmente para produzir alguns sabões ou na galvanoplastia, também é uma base muito forte. Temos o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, utilizada em cimento, também é uma base forte. Temos aqui o bicarbonato de sódio, o hidróxido de magnésio. Esses são utilizados como antiácido na culinária, porque são bases mais fracas. E aqui também temos o hidróxido de amônio, que são utilizados em alguns detergentes e fertilizantes, tá? A ideia aqui, pessoal, é que vocês, nesse momento, não precisam ficar atentos a, por exemplo, a formulação ou a definição específica, da fórmula química desses compostos, tudo bem? Eu não vou também entrar em muitos detalhes sobre nomenclatura desses compostos, porque não é o ponto principal aqui. Aqui a ideia principal é a gente discutir um pouquinho essas ideias e teorias que giram em torno desses conceitos que nós estamos discutindo aqui, dessas funções químicas de ácidos, de bases, tudo bem? Então não fique preocupado, essas tabelas estarão disponíveis para vocês também na hora de resolver algum tipo de exercício ou algo dessa forma. Bem, o que seria uma reação de neutralização? Como ocorre uma reação de neutralização? E aqui vamos tentar exemplificar algumas reações de neutralização para vocês. Bom, pegar uma caneta aqui. Bem, olha só, então vamos primeiro a um ácido bem conhecido,
ácido clorídrico. Então, uma reação de neutralização seria uma reação de ácido clorídrico, certo? Então, ácido clorídrico provavelmente vai estar na presença de água. Então, ele vai estar na sua forma um pouco mais aí diluída. E hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então, eu tenho um ácido de arrênios e uma base de arrênios. Tudo bem? Também aqui na sua forma aquosa. Bem, o que vai ocorrer? Nós vamos... Perdão, o que vai ocorrer nessa reação, né? Como nós vamos proceder para conseguir entender esse processo? A ideia aqui é a seguinte: o ácido, como ele está em água, ele está na sua forma ionizada. Então, o ácido ele está como H+, e Cl-. Tudo bem? A base também. Ela sofreu a dissociação iônica quando foi colocada em água. Então, ela está aqui na forma de íons. Íons Na+, e íons OH-. Tudo bem? Quando você misturar esses dois componentes aqui, uma parte desses íons vão se encontrar e uma parte desses íons vão interagir. E perceba que eles têm cargas opostas. Tudo bem? Nós temos aí íons positivos e negativos. Então, esse íon positivo, em um determinado momento, encontra esse íon negativo, fazendo a neutralização. Porque que é que dá a característica ácida? A presença aí, né, ou a capacidade de liberar o íon H+. Que é que dá a característica básica? A capacidade de liberar o íon OH-. Então, num produto final, né, aí, quando esses dois recipientes forem misturados, nós temos, por exemplo, a formação de uma molécula que seria a união desse H com esse OH. Seria algo desse tipo aqui. HOH. Isso é H2O, água. Então, uma reação de neutralização é uma reação que forma água, indicando que houve a neutralização tanto da parte ácida quanto da parte básica. Beleza? E por consequência, o que é que também o que pode ser formado também, mas que vai ficar dissolvido na água, né? Porque ele é um sólido iônico. Então ele naturalmente ele fica separado na água. Mas o que pode ser formado também? O que pode ser formado também é um sal. Então, para Arrhenius, um sal é aquele composto que, quando colocado na presença de água, ele libera íons que são diferentes aí, tanto liberam íons que são diferentes de H+, e diferentes de OH-, como por exemplo o NaCl, o cloreto de sódio, que quando está na presença de água, na sua forma aquosa, ele está dissociado aí, certo? E nos íons Na+, e Cl-. Tudo bem? O NaCl é o cloreto de sódio. Eu vou deixar disponível também um material com vocês que fala, por exemplo, um pouquinho de nomenclatura desses compostos para que você não fique tão perdido também na hora de fazer alguma resolução. Tudo bem? Bem, olha só. Um outro exemplo que nós podemos fazer é o exemplo, por exemplo, do HF com o hidróxido de potássio, KOH. Então a mesma coisa acontece aqui, tudo bem? Você vai ter esses íons separados e esses íons aqui separados também. E aí, para que haja a neutralização, eu tenho a formação de uma molécula de água proveniente H+ do ácido, OH- da base, e por consequência eu tenho a formação de um sal, que era caracterizado por Arrhenius como um composto que não carregava, né, não liberava esses íons H+ e OH- quando colocados em água. Aqui no caso, o F é o composto negativo e o K é o composto positivo, então ele vai ficar KF. Tudo bem?
Tranquilo, galera? Então, uma reação de neutralização é uma reação que forma água a fim de neutralizar as características ácidas e básicas dos compostos classificados aí por Arrhenius. Tudo bem? Tranquilo? Então, seguindo os nossos conceitos aí. Só que olha só, o problema da teoria de Arrhenius é que a teoria de Arrhenius ela se limita a compostos que conseguem liberar, né, íons H+ e OH- quando colocados em água. Né? Então, de uma certa forma, esses compostos eles têm que ser portadores desses íons para conseguir liberar. Só que existem alguns problemas nessa teoria de Arrhenius. Ela não consegue explicar, por exemplo, por que algumas substâncias moleculares conseguem, de uma certa forma, como a amônia, quando dissolvidas em água, elas meio que geram soluções básicas sem conter íons OH. Né? Assim, como assim sem conter íons OH? A molécula não contém íons OH. Ele também não conseguia explicar, por exemplo, como os sais, assim como o sal de fruta que nós tomamos para aliviar a digestão, conseguem gerar soluções básicas, mesmo também não tendo íon H. Também não consigo, essa teoria não consegue explicar, por exemplo, que como o CO2, quando dissolvido em água, consegue gerar soluções ácidas, mesmo não tendo H+. Então, ela é uma teoria que limita um pouquinho, tá? E também ela limita o solvente, né? Para que uma reação ácido-base de Arrhenius aconteça, o solvente a ser trabalhado tem que ser a água. Então ela limita um pouco o solvente a ser trabalhado. Então ela é uma teoria que limita um pouco quais moléculas podem ser classificadas como ácidos e como base. Assim, com o passar do tempo, surge aí em locais diferentes, só que ao mesmo tempo a teoria de Bronsted e Lowry, né? Primeiro fundamentada por Nicholas Bronsted e depois e ao mesmo tempo, como eu disse, né, simultaneamente, só que em locais diferentes, por Thomas Martin Lowry. Bem, ácido de Bronsted-Lowry são doadores de prótons, doadores de H+. Não necessariamente, então perceba, a ideia da definição de um ácido mudou. O ácido de Arrhenius é um composto que contém que liberar um íon H+, certo? Quando entra em contato com a água. Um ácido de Bronsted-Lowry pode ser qualquer molécula que consegue doar um próton. E no caso aqui o próton é um H+. Então, ácidos são doadores de prótons. Assim como o exemplo aqui, né? Um ácido de Arrhenius pode ser um ácido de Bronsted-Lowry, só que nem todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Arrhenius. Tudo bem? Então aqui nós temos o caso do HCl reagindo com a água. O HCl, né, o H ele é doado para a água de uma certa forma, né, formando o íon aqui H3O+, e liberando o Cl- na solução. Tudo bem? Uma base de Bronsted-Lowry seria aquela molécula capaz de aceitar um próton, aceitar um H+, mas para que essa molécula aceite um H+, ela tem que ter um par isolado de elétrons aí, né? Aí ela consegue ela tem um alto potencial, por exemplo, de capturar um H+. Assim como a molécula da amônia, ó, que o nitrogênio tem um par de elétrons livres aqui, então ele consegue capturar, certo? Ele consegue aceitar aí, né, o próton que vem da molécula de água, formando o íon amônio, NH4+, liberando OH-, deixando uma solução básica aqui. Tudo bem? Então a teoria de ácido base de Bronsted-Lowry é um pouco mais abrangente. Eu tenho a possibilidade de ter mais moléculas atuando aí como ácidos e como bases. E se você pode observar, nesse exemplo que foi mostrado aqui para você, a água ela atua, pegar uma caneta de outra cor, me perdoe. A água, ela atua em um momento aqui, ora como um aceptor, como uma base de Bronsted-Lowry, nesse primeiro exemplo, e ora como um doador de próton, como um ácido de Bronsted-Lowry. Então eu tenho a possibilidade de moléculas ter algumas funções
assim como essa da água, de doar e aceitar um próton. Tudo bem? Tranquilo? Se você não conseguiu entender, volta um pouquinho até esse ponto, reveja um pouquinho essa discussão aqui inicial para que você consiga seguir um pouco mais à frente com o material. Bem, olha só, quais são as vantagens de trabalhar com a teoria de Bronsted-Lowry? Primeiro, que ela permite que a reação ela seja reversível, né? E aí, além dela ser reversível, nós temos a ideia de um ácido conjugado e de uma base conjugada. Só que na teoria de Bronsted-Lowry, eu não tenho uma reação de neutralização. Tudo bem? Porque nem em todos os casos eu vou ter, por exemplo, a união do íon H+, com o íon H-, como era a definição lá de Arrhenius. Então, na teoria de Bronsted-Lowry, eu não tenho reações de neutralização. Tudo bem? Eu tenho reações ácido-base. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo. Aqui eu tenho ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, então, ele é um doador de prótons. Então, o ácido sulfúrico doa o prótons para a molécula de água, pois o oxigênio tem um par de elétrons livre, que consegue capturar, né, de uma certa forma, aceitar esse próton e estabelecer com ele uma ligação covalente, formando o íon H3O+, liberando aqui o HSO4-. Bem, vamos lá, pegar aqui uma caneta de outra cor. Se aqui eu tenho o ácido, o doador de prótons, e aqui eu tenho uma base, a receptora dos prótons. Se eu olhar a reação nesse sentido, se eu olhar a reação no sentido inverso, este aqui passa a ser o ácido doador de prótons e esse aqui passa a ser a base aceptora de prótons. Então aqui nós temos a ideia de que para cada ácido, né, eu tenho sempre um par que seria a sua base conjugada. Para cada base, eu sempre tenho o seu par que seria um ácido conjugado. Ou seja, a reação no sentido inverso pode acontecer, né, mudando aí quem é ácido e quem é base. Então, para cada ácido eu vou ter uma base conjugada. Então, o ácido eu tenho uma molécula, uma forma que me permite doar prótons e tem uma base conjugada que é uma forma que me permite aceitar esses prótons. Tudo bem? Para o segundo exemplo aqui, nós temos a mesma situação. Tá? Ora, aqui eu tenho o ácido, doador de prótons. Aqui eu tenho a base, aceptora de prótons. Então, o íon CN- é a base conjugada do ácido HCN. E o íon H3O+, é o ácido conjugado da base água. Tudo bem? Tranquilo? Sobre aquela ideia que eu comentei que a teoria de Bronsted-Lowry nem sempre, né, ela é um pouco mais abrangente e ela permite reações ácido-base que não estejam, por exemplo, em meio aquoso. Aqui eu tenho um exemplo bem clássico, ó, HN4O+, que é um íon, né, ele vai reagir, né, ou está reagindo com este O2-. Bom, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que este aqui doa o próton e este absorve o próton. Então aqui eu tenho o ácido e aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o ácido conjugado e a base conjugada. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bem tranquilo de entender esse conceito, tá? Então, só lembrando, uma base de Bronsted-Lowry é um composto que tem aí em sua estrutura um par de elétrons livres capaz de aceitar um próton e estabelecer uma ligação covalente com esse próton. E um ácido é aquela molécula capaz de doar um próton para um composto aí. E esse próton vai estabelecer uma ligação covalente, deixando um íon negativo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Essa aqui é a definição de Bronsted-Lowry. Bem, olha só.
De uma certa forma, nós conseguimos mensurar a força dos ácidos. Isso também vale para as bases, tá? Mas aqui eu vou fazer um exemplo só em relação aos ácidos, para que fique só mais fácil o entendimento. Mas tudo que eu disser aqui vale também para as bases, tá? Então, dá para a gente mensurar a força dos ácidos dependendo da quantidade de íons H+, que esse ácido liberar quando ele estiver presente aí no sistema. Né? Então, de uma forma qualitativa, a gente consegue dizer que quando o ácido libera uma grande quantidade de íon H3O+, ou quando ele doa uma grande quantidade de prótons para formar o íon H3O+, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, esse é um ácido muito forte. Quando o ácido ele não consegue se desprotonar, ele não consegue doar tantos prótons assim para formar o íon H3O+, ele é um ácido um pouco mais fraco. Nós podemos medir isso através do grau de ionização ou grau de dissociação. Isso leva em consideração a concentração aí, ao número de espécies ou a quantidade de espécies que você tem ionizadas ou dissociadas. Tá? Aqui eu vou escrever ionizadas em relação a quantidade de espécies aí que você colocou para reagir com a água, por exemplo, ou que você colocou para fazer a reação. Então vou só apagar aqui que ficou um pouco errado aqui e voltamos para a caneta. Tudo bem? Então o número de moléculas ionizadas dividido aí pelo número de moléculas ou a quantidade de moléculas inicial. Tudo isso multiplicado aí por 100 é o teu grau de ionização, tá? Ou a sua porcentagem de ionização, certo? O mesmo aqui vale para as bases, tudo bem? Como assim grau de ionização ou porcentagem de ionização? Vamos fazer um exemplo aqui em cima. Imagina que o HCN, você colocou uma quantidade fictícia aí de 10 moléculas, por exemplo, aqui dentro. Tá? Para reagir com a água. Então você colocou 10 moléculas inicial. Então o seu ponto inicial aí você tinha 10 moléculas. Certo? Só que dessas 10 moléculas, aqui como o exemplo mostra, ó, somente 3 moléculas sofreram a ionização. Então qual vai ser o seu grau de ionização? Então você vai pegar 3, fazer a relação de 3 com 10, ou seja, dividir 3 por 10 e multiplicar tudo isso por 100, que você vai ter a porcentagem ou o seu grau de ionização. Bom, 3 dividido por 10 é 0,3 vezes 100 é 30. Então você tem que 30% das moléculas que você colocou, elas foram ionizadas. Tudo bem? Quando o ácido é muito forte, ele está 100% ionizado. Então, quando o ácido é muito forte, como por exemplo o ácido do seu estômago ou o ácido da bateria de automóvel, ele é 100% ionizado. Tranquilo? Vamos lá, caminhar um pouquinho mais? Bem, olha só, a autoionização da água. O que seria isso? Nós já discutimos que a água, lá atrás, ela tem um caráter dual, se a gente pode dizer assim, né? Ela funcionou como um ácido de Bronsted-Lowry e funcionou como uma base. E isso nós chamamos de um caráter anfiprótico. Então ela pode aceitar um próton de um ácido ou doar um próton a uma base. Por exemplo, ocorre então a transferência entre as moléculas de água, que é o que nós chamamos de autoionização da água. Tranquilo? Assim, uma molécula de água é capaz de ceder um próton agindo como um ácido a uma outra molécula de base, perdão, a uma outra molécula de água que está agindo como uma base, capturando esse próton, formando aqui dois íons, o íon OH- e o íon H3O+. Tudo bem? Então existe um equilíbrio, mesmo que mínimo, existe um equilíbrio
entre essa autoionização da água. E esse equilíbrio ele pode ser mensurado, né? Então existe um equilíbrio aí proporcional entre a concentração de íon H3O+, e a concentração de íon OH-. E isso é chamado de constante de autoionização da água. E esse valor de constante de autoionização da água ele foi mensurado. E ao ser mensurado, para uma solução de água pura, por exemplo, ele tem o valor de 1,0 vezes 10 a menos 14. O que isso significa para a gente? Vamos para o próximo slide que a gente vai conseguir tentar entender isso um pouquinho melhor. Bom, olha só. Se para uma solução de água pura as concentrações de íons H3O+, elas são iguais, então nós temos uma solução neutra. Agora, quando a concentração de H3O+, ela é superior à concentração de OH-, eu tenho uma solução básica. Quando a solução de H3O+, ela é menor que a concentração de OH-, eu tenho uma solução básica. Me perdoe. Vamos lá. Quando as concentrações de íon H3O+, e OH- elas são iguais, a solução é neutra. Quando a concentração de H3O+ é maior que a de OH-, ela é ácida. Quando as concentrações de H3O+ são menores que as de OH-, essa solução ela é básica. Tudo bem? Então, à medida que a concentração do íon H3O+, que dá a característica ácida, aumenta, a de OH- ela diminui. Por quê? O produto, a multiplicação dessas duas concentrações é a constante de autoionização da água. Então esse valor ele deve ser constante, tudo bem? Então a concentração de H3O+ e OH- elas são inversamente proporcionais dentro de um sistema. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Tudo bem? E aí nós temos as características de um sistema, de um meio ou de uma solução sendo um pouco mais ácidas ou um pouco mais básicas. À medida que eu tenho uma concentração maior de íons H3O+, eu tenho mais características ácidas. Só que existe uma dificuldade, geralmente, de medir a concentração desse íon H3O+. Por quê? Porque, geralmente, essas concentrações elas são muito pequenas, da ordem aí de 3, 4, 10, 12 casas depois da vírgula. Então, houve a necessidade de criar um termo, que seria uma ideia, tá? Uma ideia que serve de parâmetro para a gente conseguir discutir alguns conceitos aí de soluções de acidez e basicidade, que é o pH. O pH, então, não tem como você medir o pH, certo? O que a gente mede, tudo bem? O que a gente mede é a concentração de íon H3O+. Tudo bem? E isso é refletido numa ideia que nós vamos discutir, que é a ideia de escala de pH. Tudo bem? E como é feito isso? Como nós calculamos a medida das concentrações de íons H3O+? Nós calculamos através do menos logaritmo da concentração. Meu Deus do céu! Bom, você não vai precisar praticar e ir muito a fundo aqui com esses cálculos matemáticos. O importante é que você entenda a ideia e a discussão da escala de pH. Tudo bem? Olha só, mas só para que a gente tenha uma noção, por exemplo, se a concentração de íons H3O+, ela é da ordem aí, vamos colocar aqui só um exemplo. Se a concentração de íons H3O+, ela é da ordem aí, por exemplo, de 0,0002, tudo bem? A concentração aqui, mol por litro. Isso aqui pode ser escrito como uma potência de 10, não sei se vocês lembram disso. Então eu posso caminhar com essa vírgula para a direita. Toda vez que eu caminho com essa vírgula para a direita, eu coloco uma potência de 10 que é negativa. Então é 1, 2, 3. Tudo bem? Então, para facilitar, vamos colocar um 1 aqui. Isso, 0,001. Então a concentração é 0,001. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então essa concentração aqui de H3O+, ela é da ordem de grandeza aí de 10 a menos 3.
Tudo bem? E como isso é refletido? Como o pH? Como eu vou ler isso aqui no pH? Tudo bem? Então, jogando isso aqui nessa expressão matemática, tudo bem? Então, vamos lá. pH é igual. Vou manter aquele menos ali. O logaritmo aí é uma ferramenta matemática que vai me permitir fazer algumas coisas. Aqui é a concentração, então eu vou colocar 10 a menos 3. Tudo bem? O que vai acontecer é que o logaritmo ele tem algumas propriedades matemáticas que ele permite eu fazer algumas manipulações. Como, por exemplo, esse número que está aqui como um expoente, eu consigo descê-lo aqui na frente, ó, multiplicando esse negativo. Então, eu fico aqui com a expressão agora assim. pH é igual a menos 3 menos log de 10. Tudo bem? Logaritmo de 10. Só que o logaritmo de 10 ele é 1. Então aqui eu vou ter, né, multiplicando o logaritmo de 10 aqui. Tudo bem? Aqui eu vou ter então pH igual a 3. Tá? Aqui, pessoal, peço perdão que na hora de colocar o negativo eu coloquei ele no lugar errado. Tudo bem? Eu vou ajustar aqui para que fique bem claro para você, para que a gente não se perca. Tá? Então, ó, vou dar um destaque para esse negativo que é da fórmula, vou colocar ele de vermelho. Então ele fica aqui na frente, ó, tá? E aí o que vai vir aqui atrás é o menos 3 que desceu de lá de cima. Então aqui vem o menos 3. Que multiplica o log de 10, que é 1. Isso. Aqui, pela propriedade matemática, menos e menos é mais, então o pH ele é 3. Então, para que eu não fique lendo números muito pequenos, com frações de vírgula muito quebrados, o pH ele vai me ajudar nessa conversão. Tudo bem? Existe uma relação direta, tanto aí das concentrações de H+, e das concentrações de H3O+, e de OH-. Então, partindo aqui do produto das concentrações de H3O+, e OH-, que é a constante de alcalinização da água, nós temos o valor. Aplicando o antilogaritmo aí em todas, nós temos uma relação direta, ó, que pH mais pOH, então a maneira de representar a concentração de íons H3O+, e a maneira de representar a concentração de íons OH-, ela tem um máximo, ela vai só até 14. Então a escala de pH, devido aí a alguns experimentos previamente montados, ela só vai até 14. E tudo aquilo que estiver abaixo de 7 é ácido. Aquilo que estiver acima de 7 é básico, sendo que o pH 7 é o pH neutro. Tudo bem? E lembrando, como o logaritmo ele trabalha com base de 10, à medida que eu aumento o pH ou que eu desço aqui a escala de pH, eu estou multiplicando por 10 ou dividindo por 10 esse fator. Tudo bem? Então eu tenho que levar isso em consideração. Tá? Então a escala de pH ela só vai de 0 até 14, devido àquele equilíbrio de íons que existe dentro da água neutra, né? Dentro da água pura, digamos assim. Por isso, galera, que informações como essa daqui, tudo bem? Que mostram aí alguns alimentos que conseguem, por exemplo, combater o vírus Covid-19, elas são meio... Algumas são um pouco de fake news, porque olha só, você tem aqui o pH do abacate, ó, 15,6, tudo bem? Ou o pH do limão, que nós sabemos que é uma substância ácida, ó, da ordem de 9,9, ó. No pH da tangerina, ó, da ordem de 8. O pH da laranja, da ordem de 9. Então, todas são frutas ácidas e o pH está lá no termo alcalino, no termo básico. Tudo bem? Tudo acima de 7. Tranquilo? Então, isso aqui é uma fake news. Uma típica fake news, certo? Começa com uma informação muito importante, principalmente nessa época.
Aí coloca alguns conceitos, algumas palavras aí, como por exemplo pH, algumas palavras em inglês que a boa parte das populações não conhecem e soltam uma informação errada e depois termina aqui, ó, com a fé na sabedoria. Consegue entender? Então isso é uma fake news total. Então só frisando, a escala de pH vai até 14. Então informações como essa são informações errôneas. Informações que dizem que o limão é alcalino, elas também são erradas. Que o limão tem caráter básico, elas também são erradas. Agora, dizer que quando você toma limão, aí dentro do seu organismo, ele tem um caráter ácido ou básico, isso já é outra coisa. Porque uma vez que você toma o limão, ele deixou de ser o limão puro. Ele já interagiu com a sua saliva, com algumas partes do seu organismo. Então, ele pode agir de uma outra forma. Ele pode fazer com que o organismo age de uma outra forma. Mas dizer que o limão em si, ele tem um pH 9,9, ele é básico, não, isso é uma fake news. Então, tome cuidado com isso. Tudo bem? A escala de pH é uma escala que me diz a quantidade de íons H3 ou mais que eu tenho dentro do sistema. Para baixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. Isso quer dizer o quê? Que acima de 7 eu tenho a predominância de íons OH-. E abaixo de 7 eu tenho a predominância de íons H+. Tudo bem? Então, se a escala vai aqui até 14... como nós dissemos aqui, abaixo de 7 eu tenho a predominância do íon H+, ou H3O+. E acima de 7 eu tenho a predominância do íon OH-. Lembrando que os extremos, o 14 é o ponto mais básico e o 0 ou o 1 é o ponto mais ácido. Tudo bem? Bom, vamos lá. Partindo para o fim agora. Alguns ácidos e bases, eles são um pouco mais fracos, né? Então, como esses ácidos e bases eles estão em um equilíbrio, nós podemos expressar a força desse ácido também de uma forma um pouco mais quantitativa, né? Em relação aí à sua constante de equilíbrio de transferência desses prótons. Então, há um equilíbrio de transferência de próton daqui para cá e há um equilíbrio de transferência de próton daqui para cá, ó. Então essa reação vai acontecer nesse sentido e depois ela vai voltar aqui. Ela vai virar isso, depois vai virar aqui. Então ela vai ficar acontecendo assim eternamente, até chegar num equilíbrio. Então existe uma relação direta entre a constante de equilíbrio de um ácido ou de uma base e a força desse ácido. Por quê? Porque a concentração de íons H3O+, ela é diretamente proporcional a esse valor de constante de equilíbrio. Como que você calcula a constante de equilíbrio? Você faz uma relação, uma divisão entre a concentração aí dos produtos de reação pelos reagentes dessa reação. Mas o importante aqui é que você saiba como ler esta constante de equilíbrio, tudo bem? E o significado dela. Por exemplo, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, me diz que mais essas formas iônicas aqui se encontram presentes no sistema. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Ó. Tudo bem? Quanto menor for o valor da constante de equilíbrio, quer dizer que maior predomínio da molécula inteira, sem ser ionizada, eu tenho. Tudo bem? Isso também vale para a base, ó, porque assim que aumenta o valor da constante de equilíbrio aí dessa base, quer dizer que este íon H- ele está mais predominante no sistema. Então esse meu sistema ele é muito básico. Tudo bem? Aqui eu coloquei dois valores, ó. O valor da constante de equilíbrio para o ácido acético, que é utilizado no vinagre, que nós consumimos aí, alguns consomem diariamente, e o ácido fórmico, que carrega esse nome por ser aquele ardor que você sente quando uma formiga te pica. Tudo bem? Então o interessante aqui é que você consiga ler o que significa esses valores aí de constante de acidez e de basidade. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dois valores iguais, só que bem próximos, tá? Então, vamos abrir esse número. O que significa 1,8 vezes 10 a menos 5? Isso é uma potência de 10. Então, você consegue lembrar o que significa isso? Para a gente conseguir trabalhar um pouco com esse número, né? Isso significa o seguinte, significa que eu tenho um 0, 1, 2, 3,
4, 5. Faltou um zero aqui, pessoal. Lembra que eu comentei no slide anterior que quando você caminha com a vírgula aí para a direita, você coloca valores negativos na potência de 10, seria como se você estivesse multiplicando isso aí. Na verdade, seria como se você estivesse aqui pegando 18, né, e dividindo por um valor 10. Por 10 é 1,8. Se for 100 é 0,18. Se for 1000 é 0,0. Consegue entender? Então, escrever dessa forma é dizer que eu estou dividindo esse número por um valor aqui, ou 10, ou 100, ou 1000, tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho que ter 5 casas até a posição da minha vírgula. Então, eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso representa 10 a menos 5. 10 a menos 4 seria escrever aqui, ó. Vou colocar de cor azul para que você entenda. Ó, 0,1, 2, 3, 4. Ó, qual número é maior, certo? Quem é maior? Como nós temos um valor fracionado, o maior é aquele mais perto do zero. Como assim? Vamos lá para ficar mais fácil de entender. Você tem aqui 0, 0,1, tudo bem? 0,1. E eu tenho aqui, ó, 0,0001. Certo? Quem é maior? Esse aqui, ó. Quem tem menor quantidade de zeros depois da vírgula. Tudo bem? Então, entre esses dois aqui, entre o ácido acético e o ácido fórmico, quem tem o maior valor de Ka? O ácido fórmico. Isso quer dizer que o ácido fórmico ele é um pouco mais forte que o ácido acético. Tudo bem? Então, eu peço que vocês pratiquem essa maneira de ler aqui os valores da constante aí de acidez ou de basicidade. Tudo bem? Então, o importante é que você consiga entender isso. E essa relação aqui, o que ela significa, né? O que significa constante de acidez e basicidade? Ela representa um equilíbrio que há entre a troca de prótons do reagente e a troca de prótons do produto. Mas o que significa? Um valor muito grande, com uma potência de 10 da ordem aí de menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo, significa que esse ácido está com muito íon H3 ou mais presente na solução. Então, ele é um ácido forte. Se esse valor é muito baixo, da ordem de 10 a menos 12, menos 16, menos 20, esse ácido é um ácido fraco. Ele libera pouquíssimo íon H3 ou menos. Tudo bem? Bom, aqui nós temos duas tabelas aí que mostram, por exemplo, alguns valores dessas constantes de acidez e de basicidade. Olha só, o ácido acético, que é o vinagre. Olha só o valor da constante de basicidez e de acidez dele, ó. Olha só o ácido fluorídrico, que é um ácido que ele serve para corroer vidro. Olha só a grandeza dele, ó, 3,5 vezes 10 a menos 4. Olha só, o ácido tricloracético é 3 vezes 10 a menos 1. Esse aqui é o mais ácido dessa tabela que está mostrando aqui. Por quê? Porque essa potência negativa dele tem o menor valor, ó. Tudo bem? Agora aqui, ó, o ácido hipoiodoso é da ordem de 10 a menos 11, ó. Esse é o mais fraco. Tudo bem? Por quê? Porque essa potência de 10 aqui é muito grande. Isso é 0,0000000. Consegue entender? Então é um valor muito baixo. O mesmo vale aqui, ó, para as bases, ó. Nessa lista que eu estou representando aqui, nós temos algumas bases que tem os valores aí da ordem de 10 a menos 13. Perdão, 10 a menos 14, tudo bem? E aqui, ó, eu tenho da ordem de 10 a menos 3, indicando aí substâncias que são mais fortes ou mais fracas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Se você não entendeu, volta um pouquinho no slide anterior aí, volta um pouquinho no vídeo e escuta de novo, que eu acho que você vai conseguir entender essa ideia básica.
Bom, e alguns sais? A hidrólise dos sais, como por exemplo foi dito no início, quando você tem, por exemplo, um sal, quando você tem, por exemplo, um sal e você vai misturar esse sal na água, certo? Então você tem aqui, por exemplo, NaCl e você vai colocar esse sal aqui na água. O que vai acontecer com esse sal? Bom, aqui a ideia é a seguinte: esses íons eles vão fazer uma reação ácido-base com a água, certo? Então aqui o Na mais vai fazer uma reação ácido-base com a água. E o íon Cl- também vai fazer uma reação ácido-base com a água. Só que o que eles vão reestruturar aqui? Eles vão reestruturar um ácido muito forte e uma base muito forte. Então essas moléculas não vão permanecer assim. Por quê? Porque elas vão estar 100% ionizadas. Então essas moléculas aqui, elas vão se ionizar e se dissociar de novo. Então elas vão se separar de novo uma das outras. Então quando eu coloco um sal, há a possibilidade desse sal me gerar uma solução neutra, como por exemplo nesse primeiro caso aí. Certo? Ou aqui, por exemplo, no caso do cloreto de amônio, quando esse sal entrar em contato com a água, esses íons eles vão tender a interagir com a água. O Cl a gente já viu que ele interage com a água e forma um ácido forte de novo, que é o HCl, certo? Então o Cl ele atua aqui como um capturador de prótons, né? A água vai doar o próton para ele, o H+, para ele restabelecer aqui o HCl. E o OH aqui gerado vai interagir com aquele Na ali que sobrou para formar o NaOH. Só que o problema é que eles vão se dissociar logamente de novo. Tanto o NaOH e o HCl vai sofrer a ionização e o NaOH a dissociação, e eles vão formar uma solução neutra. Então aqui, essa solução, eu vou ter somente a presença dos íons, não de moléculas inteiras. Tudo bem? E esses íons, eles não vão ter nenhuma discrepância. Agora, quando eu tenho aqui o cloreto de amônio, o NH4+, quando eu coloco ele em contato com a água, ele vai agir como um ácido de Bronsted-Lowry, ele vai doar um próton. A água tem a capacidade de pegar esse próton, então ele vai doar um próton para a água, formando aí o íon, a molécula de amônia, e formando aí, por exemplo, o íon H3O+. A presença do íon H3O+, vai dar uma característica ácida para o sistema. E aqui, esse sal, o cianeto de sódio, quando ele entra em contato com a água, o sódio ele não interage muito bem com a água, né? Na verdade, o íon ele vai formar o hidróxido de sódio, que vai se dissociar novamente. Só que esse íon Cn- aqui, o cianeto, ele reage com a água, certo? Aqui agora, ele reage com a água aceitando um próton da água, formando o ácido cianídrico, que é muito fraco, então ele não vai tender a ionizar de novo. E o que vai sobrar ali daquela molécula de água é o íon OH-. Então, gerando aí, deixando a solução com característica básica ou característica alcalina. Tudo bem? Então, o sal, tudo depende do íon que ele estiver presente. Tá? E esse íon ele vai ter a capacidade de receber um próton ou se ele vai ter a capacidade de doar um próton, como nós discutimos na teoria de ácido e base de Bronsted-Lowry. Tranquilo, galera? Tudo bem?
Se você não entendeu, volta de novo o vídeo, vê um pouquinho de novo, beleza? Bom, seguindo o nosso raciocínio. A última e terceira teoria que a gente vai ver foi uma teoria feita por Lewis. Essa é uma teoria bem mais abrangente, ela é baseada em sistemas eletrônicos de átomos moleculares. Então, o conceito de ácido e base de Lewis, ele vem da capacidade de doar ou receber um par de elétrons. Então, ele vai ser bem mais abrangente, tem bem mais aplicações na compreensão de algumas elaborações de fórmulas químicas dentro do estudo como um todo, certo? E também essa teoria de Lewis contribui, por exemplo, para a estabilidade e formas geométricas de algumas moléculas e suas reatividades em processos envolvendo reações do tipo ácido-base. Então, de acordo com Lewis, um ácido é uma espécie capaz de receber um par de elétrons, enquanto que uma base é uma espécie capaz de doar um par de elétrons. É uma teoria bem mais abrangente que vem para envolver todas aquelas outras anteriores que nós discutimos. Então veja que a teoria de Arrhenius é focada na liberação de um íon H+, né? Ou a liberação de um íon OH-. A teoria de Bronsted-Lowry, ela é baseada na transferência de um próton ou no aceitar de um próton. E aqui a teoria de Lewis, ela é baseada na capacidade de receber um par de elétrons ou de doar um par de elétrons. Tudo isso para formar uma ligação química, né? Através de uma reação do tipo ácido-base. Isso dá uma abrangência maior, permitindo que mais moléculas possam ser classificadas como ácidos e bases de Lewis. E também me dá a possibilidade de trabalhar com sistemas que não são mais somente na presença de água. Tudo bem? Então, aqui dois exemplos básicos, né? Então você tem, por exemplo, o íon H+ e a água, tá? A água tem um par de elétrons livres, então ela é capaz de doar esse par de elétrons livres, né? De acordo com a teoria de Lewis, o ácido é uma espécie capaz de receber o par de elétrons e a base é uma espécie capaz de doar o par de elétrons. Então a água atua como uma base, né, doando o par de elétrons e formando ali o íon H3O-, né? Aqui eu tenho o receptor, que é o ácido de Lewis, receptor de um par de elétrons, e aqui eu tenho a base de Lewis, que é a doadora de um par de elétrons. Um outro exemplo bem clássico que nós já vimos também é o caso da amônia interagindo com o íon H+. A amônia também tem um par de elétrons que é capaz de transferir ali para o íon H+, formando uma ligação covalente, formando o íon amônio. Tudo bem? Então aqui, novamente, eu tenho um ácido de Lewis e aqui eu tenho uma base de Lewis. Tranquilo, galera? Beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Ficou uma aula bem grande, tem alguns conceitos a serem explorados aí, mas qualquer dificuldade, volta um pouquinho, vê de novo o vídeo e acompanha aí com os materiais que eu vou deixar de suporte para vocês. Obrigado e até a próxima. Por hoje é só.